Olá, pessoal! Meu nome é Ananda e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre ângulos. Ângulo é a região de um plano determinada pelo encontro de duas semirretas que possuem a mesma origem, chamada vértice do ângulo. Nessa primeira imagem, eu trouxe exemplificando um ângulo e suas componentes. Nós temos aqui duas semirretas que têm origem no mesmo vértice e a região entre essas semirretas que formam o nosso ângulo. Vamos analisar aqui nossa segunda imagem. Nessa segunda imagem, nós temos o ponto O como sendo o vértice do ângulo alfa e beta. Nós temos as seguintes semirretas, OB, OC e OA. As semirretas OB e OC determinam o ângulo alfa e as semirretas OC e OA determinam o ângulo beta. A notação que nós usamos, mais usual assim para ângulos, é essa daqui. Beta pode ser denominada como AOC, sendo a letra central sempre o vértice do ângulo e ele é acompanhado sempre de um acento circunflexo. Os ângulos possuem duas unidades de medidas, graus e radianos. Aqui na nossa circunferência nós podemos observar que ela possui 360 graus. Aqui no inicinho ficaria 0 graus, é como se a gente tivesse duas semirretas sobrepostas uma à outra, onde não existe uma abertura entre elas. Então, nós temos 0 graus. Andando aqui no sentido anti-horário, nós chegamos aqui a 90 graus. 90 graus geralmente é representado com esse quadradinho com um pontinho no meio. Quando vocês veem algum triângulo ou qualquer imagem, que tenha essa representação, vocês já podem concluir que esse ângulo tem medida 90 graus. Quando completamos aqui meia volta, uma meia circunferência, nós temos 180 graus, depois 270, até completarmos uma volta inteira, que é 360 graus. Bom, então nós temos que 1 grau representa 1/360 da circunferência, 1 grau também representa 1 minuto e 1 minuto representa 60 segundos. A relação que nós temos entre grau e radianos também está representada aqui na circunferência. 1 π radiano representa 180 graus, ou seja, 90 graus é π sobre 2, 360 graus, 2π. Vamos às classificações dos ângulos. O ângulo nulo é o ângulo de 0 graus. Ângulo agudo é todo ângulo cuja medida é menor que 90 graus. De 0 a 90 graus, ele é chamado ângulo agudo. O ângulo reto, ele é aquele ângulo que possui medida igual a 90 graus. Igual eu disse para vocês, geralmente vai ter esse quadradinho aqui, com um pontinho no meio, representando o ângulo reto. Nós temos também o ângulo obtuso, que é aquele ângulo que possui medida maior que 90 graus e menor que 180, é menor que um ângulo raso. O ângulo raso, por sua vez, é aquele ângulo que é igual a 180 graus. Dois ângulos também podem ser classificados da seguinte forma: ângulos congruentes, que são ângulos que possuem a mesma medida. Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos ou vizinhos. Vamos olhar essa imagem aqui de baixo. Nós temos que o ângulo alfa e o ângulo beta são adjacentes, ou seja, são vizinhos. Ângulos complementares é quando a soma entre eles for igual a 90 graus. Observando essa imagem aqui de baixo. O ângulo alfa e o ângulo beta, vocês podem observar que eles formam um ângulo de 90 graus, por isso eles são complementares. Ângulos suplementares é quando a soma entre eles for igual a 180 graus. Está exemplificado aqui, Beta e alfa, quando somados, dão 180 graus. Agora, vamos exemplificar. Suponhamos que alfa tenha a seguinte medida: 6x mais 2 graus. E beta é igual a 5x menos 20 graus. Para que esses ângulos alfa e beta sejam suplementares, nós precisamos que a soma desses dois ângulos seja igual a 180, ou seja, 6x mais 2 graus mais 5x menos 20 graus seja igual a 180.
realizando essa soma, 6x mais 5x, nós temos 11x. 2 graus menos 20 graus, nós ficamos com menos 18 graus. Assim, ficamos com x igual a 198, que é 180 graus mais 18, dividido por 11, então nosso x tem que ser 18 graus, para que esses dois ângulos sejam suplementares. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos cujos lados são semirretas opostas aos lados de outro ângulo. Aqui nós podemos observar que nós temos esses dois ângulos aqui opostos pelo vértice. Uma propriedade desses ângulos é que todo ângulo oposto pelo vértice, eles são congruentes. Agora vamos analisar aqui ângulos formados por uma transversal a duas ou mais retas paralelas. Bom, primeiro, como o enunciado já disse, a gente tem que ter o paralelismo entre essas duas retas para poder analisar os ângulos. Então, tendo R paralela à reta S cortada por uma transversal T, nós temos o valor desse ângulo aqui de cima, que é 120 graus. Bom, a gente pode ver que esse ângulo é oposto pelo vértice a esse daqui. Ou seja, se esse aqui tem medida 120 graus, esse daqui também vai ter medida 120 graus. Vocês me perdoem a letra, porque é muito difícil, complicado fazer pelo mouse, mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível aqui para vocês. Bom, agora vamos analisar esse ângulo aqui. Nós temos que esse ângulo é suplementar ao ângulo de 120 graus, ou seja, a soma desses dois ângulos resulta no ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo aqui vai ser 180 menos 120, ou seja, 60 graus. Esse daqui, de forma análoga, né? A gente pode analisar e ver que esse daqui também será 60 graus. Agora, vamos pensar aqui. Se as duas retas são paralelas, isso quer dizer que elas possuem a mesma inclinação, elas não possuem um ponto em comum. Essa reta transversal, ela tem a mesma inclinação, passando pela reta S ou pela reta R. Portanto, se aqui nós temos 120 graus, aqui também será um ângulo de 120 graus. Esse ângulo Y, por sua vez, também terá 120 graus, né, por ser oposto pelo vértice. E nós também podemos analisar da mesma forma. Ele tem a mesma inclinação que esse ângulo aqui, olha. Observem para vocês verem. E de forma análoga, nós também podemos achar o valor de x, né, que ele possui a mesma inclinação que esse ângulo aqui. E esse ângulo possui a mesma inclinação que esse daqui. Ou seja, se esse daqui é 60 graus, x também será igual a 60 e y será igual a 120. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, só para relembrar os conceitos mais básicos sobre ângulos. Mas vocês continuem olhando aqui no canal, que vai ter muita videoaula bacana para vocês e resolução também de exercícios para uma melhor compreensão dos conteúdos. Ok? Então, até a próxima!